Olá, muito boa noite, gente. Esperar uns minutinhos aí pro pessoal entrar. Começando essa nossa live de segunda-feira. Aliás, estaremos juntos nesta e nas próximas segundas-feiras. Quero ver quem é que já tá entrando por aí. Glauci, boa noite. Karine também. Quem mais tá aí? Silene, Rafael. Ei, coisa boa, gente. Vocês que são pontualíssimos, estão aqui entrando no horário certinho. Por favor, me digam se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, por favor. Gladys. Mari, querida, quanto tempo, Verônica. Ai, sei de um monte de gente que me escreveu dizendo que ia estar aqui hoje. Fiquei tão feliz. Faz tempão que a gente não se vê. Ih, coisa boa! Leila também. Boa noite, Regina, que bom que você tá aqui. Gabi também. Tudo certo. Legal, estão me ouvindo bem, então. Show de bola. Vamos pegar uma aguinha, né? Quem tá aí com o seu chazinho, cafezinho, enfim. Fiquem bem à vontade. O objetivo nesses nossos encontros, a partir de hoje, todas as segundas do mês de abril, é que a gente tenha um papo muito leve, muito gostoso. Verônica, vendo e ouvindo. Que saudades tuas! Ai, coisa boa! Quem mais? Onde é que vocês estão, gente? Digam aí de onde é que vocês estão falando pra gente começar a interagir. Quero muito que seja uma noite de interação. Eu tenho um montão de conteúdo, porque vocês sabem, né? Quem me conhece sabe que eu sempre gosto de trazer conteúdo. Trouxe até umas referências de bibliografias aqui também, que eu quero passar pra vocês. Mas antes eu acho bem importante a gente conversar um pouquinho, antes de ir direto pro conteúdo, para ver até se faz sentido para vocês o conteúdo que eu preparei hoje, senão a gente vai se adaptando aí para trazer algo que faça sentido aqui para vocês. Ó, tem gente de Minas, coisa boa, Gu. Ei, boa noite, quem mais tá entrando? Queria saber onde vocês estão, Goiânia, Porto Alegre, estamos pertinho, Rio de Janeiro. Enquanto isso, gente, se vocês puderem ir colocando, que eu quero saber onde vocês estão, eu vou tentar colocar aqui o nome desta live. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver. Rituais, estilo de vida. Tem que botar o óculos, né? Terrível. De vida e motivação. Deixa eu ver se eu consigo daí salvar. Fixar comentário. Ah, legal. Ó, boa noite, Regina. A Adri também entrou. Ei, coisa boa. A Refrane também entrou. Que tem esse perfil sensacional de corporativo. Ó, Rio de Janeiro, Minas, Porto Alegre, Goiânia. Quem mais? De onde mais? Quem tá aqui ao vivo? Onde vocês estão? Pra gente ir se conectando. Eu sei que eu mandei uns e-mails convidando algumas pessoas para essa noite de hoje. Algumas pessoas que já nos acompanham, e eu amei receber retorno de gente que está em Portugal, gente que está na Bolívia, no Paraguai, e que nos acompanham e que iam tentar estar por aqui. Eu sei que para o pessoal de Portugal esse horário é um horário complicado, então vamos até tentar, vamos ver se nos próximos como é que a gente segue fazendo. Aqui o pessoal do Brasil, eu sei que o horário das 19 horas costuma ser um bom horário, por isso até que a gente marcou, mas conforme for, também vai ficar gravado, então o pessoal também pode assistir depois essa live. Santo André, São Paulo. Ai, que saudade de Santo André, coisa boa. Vila Velha, Espírito Santo. Olha, em breve vou estar por aí, pertinho do Espírito Santo, eu espero. Quando as coisas voltarem, né? Quando a gente voltar a circular um pouquinho mais pelo Brasil, espero poder visitar e estar mais pertinho de vocês. Eu estou em Porto Alegre nesse momento. Até algumas pessoas que me conhecem sabem que até antes de começar a pandemia eu não tinha um ponto certo fixo, eu viajava muito
dando muita aula presencial, é o que eu mais amo fazer, por isso que, caramba, se tem realmente uma das consequências que eu estou sentindo muita falta, é de estar mais pertinho de vocês presencial, e isso obviamente que interfere e me afetou também a minha saúde mental. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu acredito que não só a mim, mas a muitas pessoas, inclusive agradeço quem me respondeu também por e-mail, contando um pouquinho como tá passando por esse momento, vivendo este momento. A gente vê que realmente, né, gente, aquelas previsões que aconteceram lá no início da pandemia, não sei se alguém ficou sabendo disso, mas eu lembro logo que começou a pandemia, a gente foi contratado por uma empresa, a gente já estava trabalhando com eles, uma empresa do setor de bancos, tá? Uma empresa muito grande, e daí a gente estava já desenvolvendo um trabalho para eles, e quando veio a questão da pandemia, veio uma das primeiras preocupações, como vai ficar a saúde mental das pessoas. E já naquela época se apontava, baseado em outras crises que já existiram, em outros momentos de pandemia, baseado em alguns históricos que já vinham acontecendo na humanidade como uma consequência de um período como esse que a gente está vivendo, que uma destas consequências é realmente um impacto na saúde mental das pessoas. Então, acredito que não seja muita novidade aí para vocês, né? E me digam se eu tô errada, mas acho que todos nós, talvez, estamos passando por um momento, obviamente, né, de difícil, um momento, obviamente, desafiador, onde, infelizmente, a gente está tendo notícias que não são nem um pouco positivas e nos afeta. Acontece isso com vocês? Semana passada, inclusive, o nosso time da NeuroArc, que eu tenho 2 empresas. Algumas de vocês talvez me conhecem pela NeuroArc, talvez alguns de vocês me conhecem aqui pela Qualidade Corporativa. Então até é legal situar um pouquinho, para que fique claro para todo mundo. A Qualidade Corporativa, esse perfil aqui que vocês estão assistindo, é uma empresa que eu fundei para justamente compartilhar conteúdos sobre o mercado corporativo, envolvendo muito os ambientes físicos, tá? Então, tudo que e é uma área que eu sou apaixonada, vocês sabem, e para quem não sabe, né, a minha formação inicial é na área de arquitetura, depois eu fui me especializar fora do Brasil em ambientes corporativos, fiz uma parceria com uma instituição muito interessante, muito legal na Alemanha, que foi onde eu morei e me especializei, e trouxe essa certificação para cá. Então, eu tô vendo que a Kátia tá aí, coisa boa, Kátia, Roberta, tem muitos alunos nossos aqui, inclusive, que tem essa certificação alemã, porque desde 2016 eu passei a ministrar os cursos da Alemanha de formação de profissionais em ambientes corporativos aqui no Brasil, tá? Então, esse é meu envolvimento aqui com a Qualidade Corporativa, é uma empresa que simplesmente se propõe a compartilhar conteúdos sobre ambientes de trabalho, tá? E hoje eu tô aqui fazendo uma live, não quero vender nada para vocês, é simplesmente poder contribuir com um pouquinho mais de conteúdo do que a gente vai aprendendo nessas jornadas, diferentes jornadas que a gente vai passando pela vida. Uma outra empresa que eu fundei daí em parceria com a minha sócia, Gabi Sartori, é a NeuroArc Academy, que é a Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura. Por quê? Só para conceituar vocês, tá? No meio dessa minha busca aqui com a Qualidade Corporativa, sobre como que os ambientes físicos impactam nas pessoas, como que a gente pode criar ambientes de escritórios onde as pessoas possam se sentir melhor, eu descobri o estudo da neurociência aplicada à arquitetura, que popularmente é conhecido como neuroarquitetura. E daí, a partir deste estudo, a gente viu a necessidade de fundar no Brasil uma academia brasileira que se dedicasse somente a este estudo. E fez assim que surgiu a NeuroArc Academy, tá? Então, só tô conceituando aqui quem tá entrando, o porquê que estamos agora na Qualidade Corporativa, então, que é esse perfil do Instagram, que é uma empresa, então é a minha empresa que se dedica a compartilhar conteúdo sobre o mercado corporativo, tá? Mas eu tenho em paralelo a NeuroArc Academy, que é uma outra empresa que se dedica daí a compartilhar conteúdo sobre neuroarquitetura de uma forma geral, não específico sobre ambiente de trabalho. Aqui, quem tá entrando aqui, vamos falar especificamente de ambiente de trabalho. Só que, antes da gente já entrar no nosso conteúdo, eu não consigo mais desconectar os ambientes físicos das pessoas. Então, por que fazer uma live sobre, que tá escrito ali, ó,
marquei ali, deixei fixado aqui nos comentários. Rituais, estilo de vida e motivação. Por quê, gente? Se eu não tenho o ser humano, a pessoa que vai utilizar esses espaços, se a pessoa não está bem, é óbvio que a resposta que ela vai dar para o ambiente não vai ser uma resposta positiva. Então, desde que eu comecei a me aprofundar nesses estudos da neurociência aplicada aos ambientes corporativos, porque é o que a gente está falando aqui agora, não tem mais como a gente fazer um espaço, pensar no ambiente físico de uma empresa, se eu não olhar para as pessoas e como elas, então, estão. E foi a partir, então, desses estudos e entendendo que eu também sou ser humano, eu também sou pessoa. Vocês também são seres humanos, também são pessoas. Por mais que às vezes, e muitos daqui eu sei que me acompanham que são projetistas, a gente também é ser humano. A gente também está sendo impactado pelas mesmas coisas que os nossos clientes estão, né? Ou que os funcionários dos nossos clientes estão. Os colaboradores dos nossos clientes estão sendo impactados. A gente também tá. E se a gente não conseguir entender como que o nosso bem-estar, a nossa motivação interfere no ambiente, a gente não vai ter como entender como que os colaboradores dos nossos clientes ou como que os nossos clientes interferem no ambiente. Faz sentido isso pra vocês, gente? Só me deem um ok aí se tá fazendo sentido, que na minha visão não tem mais como desconectar. Eu não posso chegar aqui e fazer uma live falando só de ambientes físicos. Especialmente nesse momento que a gente está vivendo, que tantas pessoas estão passando por desafios que estão diretamente ligados à saúde mental. Então, foi em função disso... Ai, Adri, que bom que tá fazendo sentido pra ti. Assim eu fico um pouquinho mais aliviada, que às vezes meu pensamento já tá lá longe e eu demoro ou eu acelero muito na forma de explicar e daí eu não sei se eu me faço ser bem entendida. Então, a forma como eu enxergo este momento que a gente tá vivendo é que, talvez, gente, pela primeira vez, a gente tá tendo a oportunidade de falar com o indivíduo, com cada um. Antes, né, Silene que tá aí, Kátia, Suzana, quando a gente ia fazer um projeto de corporativo, quantas vezes, gente, eu não ia conversar com os colaboradores para tentar entender como que estava a satisfação deles com o ambiente físico, e eles diziam assim para mim: ai, Priscila, aqui eu por mim mudaria um monte de coisa, mas eu sei que não dá, eu sei que a empresa não vai conseguir mudar isso e aquilo, né? Então, existia uma limitação da visão do colaborador, do ser humano que está ali, do usuário, em relação ao até que ponto a empresa pode oferecer um ambiente mais saudável para ele. Existia esses dois lados. Nesse momento que a gente está vivendo, que muitas pessoas estão trabalhando em casa, agora depende de cada um. Então, talvez pela primeira vez eu tô conseguindo abordar um assunto de uma maneira diferente desde que eu comecei a minha formação nessa área, que é, vamos conversar agora também com o colaborador individual que daqui a pouco tá em casa. E vamos entender que as dificuldades que aquele colaborador tá tendo em casa talvez são as mesmas que eu estou tendo em casa, que vocês estão tendo em casa. E como que a gente pode contribuir com isso? E como que a gente pode se exercitar. E eu gosto muito de uma expressão que eu tenho utilizado comigo mesma, que eu sou meu próprio laboratório, sabe? Então eu testo muita coisa em mim. O que funciona, o que não funciona, para daí depois sim a gente poder passar isso adiante para os nossos clientes, ou de novo, para os colaboradores dos nossos clientes, tá? Então, o meu papel hoje aqui é tentar compartilhar um pouquinho com vocês de pesquisas, de conteúdos, para a gente compreender como que as pessoas estão hoje, como que a gente está hoje também, tá? Eu vou sempre provocar vocês que a gente faça essa relação com a gente. Então, como que a gente está hoje e como que as pessoas estão vivendo hoje, e a partir disso, como que a gente pode começar a ter uma vida um pouquinho mais leve, né? Apesar de tudo que está acontecendo. Sim, nós necessitamos conhecer as pessoas e suas fragilidades e todo o seu ser. Amei, Glaucio, isso que você falou. É exatamente isso. Por mais que
Talvez o que eu vou trazer aqui, muitas das pesquisas que eu vou compartilhar hoje com vocês são da área da neurociência, são da área do comportamento humano, né? Não diretamente são da área da arquitetura ou do design, mas se a gente projeta para pessoas e se a gente entende que não dá mais para romper, não existe mais o ambiente físico separado das pessoas, tá tudo junto. A gente precisa ao menos ter noções sobre isso, tá? Então, eu preparei um monte de coisa, é um conteúdo muito especial, mas, de novo, eu quero muito que exista uma troca aqui, então eu quero saber se está fazendo sentido para vocês, que perguntas vocês têm, insights que vocês têm, para que a gente consiga fazer aí uma noite, um papo de noite bem produtivo. E outra, eu quero muito, eu tenho uma vontade, já que nós vamos fazer isso nas segundas-feiras do mês de abril, que sejam uma pílula de motivação aí para cada um. Que seja... E, de novo, não tá fácil pra ninguém, gente. Pra mim também não. Mas eu acredito muito em rede. E se a gente se encontrar aqui toda segunda-feira e trazer insights positivos e trazer estratégias positivas, talvez a gente consiga passar, ao menos por esse mês, de uma forma um pouco mais saudável, um pouco mais leve, tá? Então, eu tenho me preparado muito pra... Sempre quando eu me encontro com outras pessoas, especialmente nesse momento, que eu consiga transmitir um pouco de energia e que é uma das minhas forças. Existem testes que a gente pode fazer, mais pra frente ainda nessa live eu queria compartilhar com vocês, que a gente pode identificar quais são as nossas forças. Se chama, na verdade, forças de assinatura isso, tá? Que são as 5 principais forças que você tem. Isso é um estudo da psicologia positiva, tá? Que avalia muito isso. E uma das minhas forças natural é a vitalidade. As pessoas dizem, Priscila, não sei como é que você consegue fazer tanta coisa, porque eu sou assim, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer, sabe? Eu acredito muito na ação. Quando a gente se mexe, eu acho que a gente consegue mudar. Sabe aquela bolhazinha que às vezes a gente fica? No momento da ação, se a gente não para, a gente vai abrindo e vai saindo dessa bolha. Então, minha ideia é também... Talvez conseguir, assim, eu espero dividir um pouquinho com vocês essa vitalidade, que já que é uma força de assinatura que eu tenho, que possa ser útil aí para mais gente. Deixa eu ler mais um pouquinho. O que vocês estão escrevendo? Ai, Kátia, que saudades tuas, deixa eu ler. Eu acho que o momento exige experimentar e ver o que faz mais sentido, faz bem. Experimentar. Né, Kátia? E segura essa tua palavra, porque eu vou pegar ela lá no finzinho. Eu tenho uma proposta no final dessa noite que a gente possa se exercitar a justamente experimentar ao longo dessa semana, tá? Então adorei que tu já trouxe essa palavra agora. Vamos seguir com ela até o finzinho dessa live. Aliás, gente, vocês puderem, no finzinho da live, eu quero passar realmente uma estratégia para vocês nessa semana. Então, se vocês puderem ter aí à mão um papel, uma caneta, um caderninho. Eu sempre ando com caderninho, tá? E se vocês puderem ter aí à mão para escrever no final dessa live algumas coisas, pega agora. Pega agora, já aproveita e anota algum outro insight, enfim, porque daí nós vamos exercitar isso no final. Agora, pela primeira vez, estamos tendo um olhar diferenciado em vários aspectos que antes não eram e nos deixavam colocar em prática. A Suzana comentou aqui. É isso, né, Suzana? E eu acho que também, gente... E até queria saber aqui, quem tá aqui que não é da área da arquitetura e design, por favor, escreve de que área você é, que você atua, só pra eu ver se tem gente de outras áreas, porque eu adoro quando a gente consegue ter visões de várias áreas, tá? Principalmente quando a gente consegue interagir com elas, juntar elas, daí a gente tá falando de interdisciplinaridade. Então, se tem alguém aqui que está assistindo e não é da área da arquitetura ou do design, por favor, escreve aqui de que área você é, porque vai ser muito legal pra gente poder trocar. Eu queria até saber, e vou pegar o gancho ali da Suzana, se tem alguém aqui da área de RH, por exemplo. Eu acho que talvez nunca antes se falou tanto sobre saúde mental dentro das empresas como agora, né? Você está tendo a oportunidade de falar sobre isso. Então, é bacana a gente entender as oportunidades do momento, apesar de um momento difícil, desafiador, doloroso que a gente vem passando, mas que oportunidades surgem aí, né? Quando eu falei da vitalidade, e a Suzana disse que percebe, isso, como é que mesmo diante de uma situação extremamente negativa, a gente consegue enxergar o outro lado da moeda, sabe? Então, fisioterapeuta, Simone, coisa boa, gestão, Natana,
facilities, Jana, coisa boa. A gente tragam os insights de vocês. Eu acho que vai ser muito legal a gente poder trocar aqui, porque também as áreas de vocês acho que estão também sendo muito necessárias nesses momentos, né? Gestão, fisioterapia, facilities. Então, por favor, tragam esses insights também, tá? E aí, eu queria começar o conteúdo de hoje fazendo uma provocação que a gente fez aqui nos stories da qualidade corporativa. Depois eu compartilhei no meu perfil pessoal de uma escala. Uma escala de Cantrell, eu não sei se alguém já ouviu falar, mas é uma escala que ela é utilizada para a gente medir a satisfação geral de uma pessoa com a vida. Satisfação geral. E daí, nessa escala, a gente costuma, na verdade ela é utilizada em várias áreas, tá? E eu recortei falar sobre ela, por quê? Porque ela é uma das formas que foram apresentados alguns dados no Relatório Mundial da Felicidade. E daí, até antes de eu entrar nessa escala, eu queria saber se alguém viu o Relatório Mundial da Felicidade que foi publicado mês passado. Só diz aqui se alguém viu o resultado desse relatório. Para quem não viu, o que é este relatório, tá? Todo ano os responsáveis da ONU, eles fazem parte de uma equipe, na verdade, tá? Que se dedica a estudar as questões da felicidade, compartilha um ranking dos países que, baseado nas pesquisas desenvolvidas por eles, pelo levantamento que eles fazem com diferentes nações, com diferentes países, sobre como as pessoas estão nesse momento, sobre como que é o PIB desses países, sobre qual é a expectativa de vida dessas pessoas, sobre qual é a percepção de corrupção que essas pessoas têm, sobre qual é o sentimento de liberdade que as pessoas têm, sobre N aspectos que interferem na felicidade. E daí eles fazem um ranking dos países. Esse ranking e esse relatório, ele vem sendo compartilhado todo ano desde 2012. Uma das grandes experts nesse assunto de felicidade aqui no Brasil se chama Carla Furtado. Eu não sei se vocês conhecem, ela é da Feliciência. Eu super recomendo que vocês sigam ela. Ela é uma especialista nesse assunto e, inclusive, é através dela que eu obtenho muitos conteúdos relacionados a essas questões de felicidade. Mas por que eu tô trazendo o tema aqui agora, tá? Se a gente entender de uma maneira, fazendo uma comparação com a humanidade, ou seja, com outras nações, se a gente compreender onde está o Brasil, talvez a gente comece a ter um pouco mais de clareza sobre como está a felicidade e a satisfação das pessoas, certo? Então, eu acho bem legal a gente começar falando por isso, para parar de se chicotear, né? E dizer, ai meu Deus, eu tô me sentindo tão mal. Gente, talvez tenha mais gente com a gente, especialmente no Brasil. Então, primeiro a gente pode começar, né? E essa é a minha ideia, começar hoje num nível mais macro e compreender em qual categoria ficou o Brasil nessa última publicação e o que foi mais especial neste relatório deste ano é que entraram as questões da Covid. Então, tem vários capítulos específicos sobre os impactos dessa pandemia na nossa saúde mental, na nossa felicidade. E é muito legal, gente, a gente olhar para esses dados. Ó, eu vi que tem gente que teve acesso já ao relatório, ó, a Kátia disse que já teve, a Silene disse que ainda não. Eu vou compartilhar aqui com vocês o ranking, tá? Assim como outros insights desse relatório. Por quê? O que aparece ali, né? Então, só pra gente ter a métrica de que quando a gente fala de felicidade, a gente tá falando de vários aspectos, como eu falei pra vocês. Em relação ao PIB dos países, em relação à expectativa de vida, a questão da corrupção, são vários aspectos que envolvem ali. Mas, depois, se a gente começa a avaliar questões bem gerais, como eu falei pra vocês, da escala de Cantrell, que mede a satisfação geral com a vida, a gente começa a fazer algumas comparações. E algumas coisas começam a ficar mais claras. Então, vamos começar falando do ranking. O Brasil... e deixa eu ver se eu consigo compartilhar a imagem, porque eu salvei ela aqui bem bonitinha pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Olhem aqui, ó. Deve estar aparecendo aí pra vocês o ranking, né? Então, o que a gente consegue ver, tá?
Depois baixem o relatório completo, vocês conseguem ler como é feita a avaliação, tudo bem certinho, tá? Detalhe, essa avaliação todo ano então é publicado o ranking, só que o ranking, os resultados do ranking, ele é baseado nos últimos 3 anos. Então, a gente está falando da publicação que foi feita agora, em 2021, mas vamos lembrar que ele está avaliando não só a situação de agora, dos últimos 3 anos. E quando a gente olha o ranking dos países, então, Finlândia e Dinamarca normalmente estão em primeiros, né? É interessante ver isso, que os países nórdicos lá, normalmente eles têm esses índices de felicidade bastante altos e, enfim, tem toda uma questão cultural aí envolvida, tem toda uma política que favorece isso também, tá? Mas depois, quando a gente começa a olhar mais para baixo, a gente vê que em 9º lugar aparece a Nova Zelândia. A Nova Zelândia é o primeiro país aí que está fora da União Europeia. Então já é um indício, né, de que começam a aparecer outros países. Depois, gente, em 16º, Costa Rica. Primeiro país da América que entra aí na lista. E daí o nosso Brasil aparece lá em 35º lugar. Tá quase lá no finzinho, não sei se dá pra ver. Abaixo de nós está o México. E daí por que eu tô compartilhando agora aqui, tá? De novo, esse é o ranking geral da felicidade. O que a gente precisa entender? Vamos comparar com os últimos anos do Brasil. E o Brasil, infelizmente, ele vem caindo muitas posições, tá? Até a própria Carla fala, né, que ela avalia todos os anos esse relatório, e ela diz que o Brasil tem caído numa proporção desigual, é muito forte as quedas do Brasil, até porque se a gente parar para pensar em 2015, o Brasil estava em 16º lugar, o lugar que hoje Costa Rica ocupa, o Brasil ocupava. Então, entender que sim, estamos caindo nesse posicionamento, mas que tem uma série de questões envolvidas que chegam nesses resultados, tá? Deixa eu ver como é que eu saio daqui, que depois eu quero compartilhar outra questão com vocês. Parar de compartilhar aqui. Então, não sei se vocês chegaram a dar um printzinho aí, mas se não também, gente, eu vou mandar o link desse relatório no nosso grupo do Telegram, tá? A gente tem um grupo oficial da qualidade corporativa no Telegram. Vou passar tudo isso, todas as bibliografias que eu passar aqui para vocês hoje, eu vou compartilhar lá. Então, para quem não está lá, depois entre, tem aqui no link da bio aqui do nosso Instagram, tem o link para você entrar direto no grupo do Telegram. E aí, o que é interessante a gente ver em relação? Vimos o ranking. Agora vamos avaliar a questão específica sobre a pandemia e como que isso talvez interferiu, já que pegaram os últimos 3 anos e a gente teve o último ano inteiro praticamente em pandemia. Deixa eu só ver, Roberta querida. Se você está num nível altíssimo de felicidade neste momento, ou está em Marte, ou não tem empatia nenhuma. Roberta, querida, é até interessante esse teu comentário, porque quando eu comecei falando aqui, eu tive uma preocupação até de não me expressar mal. Eu não quero falar de vitalidade num momento de dor, né? E a empatia, eu acho que tu trouxe uma palavra-chave aí. Ela tem que andar sempre junto. Essa é talvez uma das maiores características do ser humano e que, inclusive, o Fórum Econômico Mundial colocou lá, top 10 habilidades dos profissionais, né? Lembram? Quem já foi meu aluno, minha aluna aí sabe disso. E estava previsto, né, para 2020. Empatia, uma das habilidades que não aparecia em 2015 e que passou a aparecer a partir de 2020. Então, empatia é fundamental. Que bom que você trouxe isso, Roberta. Bom, gente, passei então a questão do ranking, só para estarmos conscientes, tá? Que classificação do Brasil, claro, a lista é bem maior, tá? Eu recortei aqui um pedaço, depois vocês podem ter acesso a todos os países que participam desse ranking. Mas se a gente pega o caso específico pandemia, então que ocupou já 1 ano desse relatório, ou seja, já tem dados suficientes para serem publicados sobre isso, a gente realmente vê que aquela previsão inicial que eu estava falando aqui no início da live, de que uma das consequências da pandemia seria sim um impacto na saúde mental, em aumentos de estresse, aumentos de ansiedade, aumentos de burnout, aumentos de depressão, ela é real.
especialmente nos períodos de lockdown. E daí eles mostram no relatório original uma série de pesquisas que eles fizeram especialmente nos Estados Unidos e na no Reino Unido, tá? Mostrando, comparando os períodos de lockdown com o estado de satisfação das pessoas. Então, é legal depois bater isso e quem tiver curiosidade, né? E ver que realmente existe uma relação, tá? E isso, obviamente, que isso vem, uma das justificativas que eles trazem é a questão do isolamento. O ser humano, ele é um ser social e no momento em que a gente precisa estar isolado fisicamente uns dos outros, isso traz sim consequências. Claro que hoje, e também tá no relatório, graças à tecnologia, que bom que a gente consegue manter a interação social. Então isso a gente não perde, isso a gente pode continuar tendo, que é extremamente necessário para o ser humano, mas a questão física ainda é algo que, aquele abraço que a gente dá, aquele toque que a gente tem, especialmente a gente, né, brasileiro, latino, a gente tem muito isso, o quanto que isso realmente impactou e tá vindo em números já, tá aparecendo isso. Mas, o que eu quero mostrar agora para vocês, e que também tem a ver com essa cultura, é um outro gráfico que aparece nesse relatório, que é justamente o de satisfação geral com a vida. E daí, eu queria perguntar, antes de abrir o gráfico aqui com o resultado onde aparece o Brasil, eu queria perguntar para quem tá aqui. Imaginem uma escada que tem 10 degraus, tá? E que essa escada, ela vai representar a sua satisfação com a vida. Em qual degrau você iria parar nesse momento? Considerando que quanto mais para baixo, então o degrau número 1 é baixíssima satisfação com a vida, é completamente insatisfeito com a vida. E o 10º degrau lá é uma pessoa super satisfeita com a vida, que está muito feliz. Em qual degrau vocês parariam? E daí, se não quiser escrever aqui, escreve no seu caderninho aí ou na sua folhinha, escreve em que degrau você estaria neste momento se te fizessem essa pergunta. Escrevam para vocês, põe a data do dia de hoje e escreva o número do degrau. A gente fez uns stories antes aqui na qualidade corporativa e a média que apareceu nas respostas foi 6. Algumas vieram 5, mas a grande maioria 6. Ó, e tô vendo aqui já algumas respostas, 6, 7, 6, 7, 5, 8, 6. De novo, né, gente? Aqui a gente tá falando de algo... Essa é uma pergunta muito aberta. Então, ela pode variar muito de pessoa para pessoa, de momento para momento, né? Hoje eu não tô legal, então talvez eu vou me auto-pontuar mais baixo. Amanhã eu posso acordar animada, eu vou botar uma pontuação mais alta. Então, pode variar. Mas, é legal que a gente tá falando aqui, ó, 7, 8, 6... A gente já começa a ver uma média. Vamos ver como é que saiu o Brasil? Lembrando que, como essa é uma avaliação que ela varia muito, é uma avaliação que foi feita mensalmente desde... Deixa eu só passar a data certinha para vocês. No período de abril de 2020. Então, um mês depois que tinha começado a pandemia, começou a ser feita essa avaliação. Até janeiro de 2021. Então, a gente teve um período bem grande onde semanalmente foi feito essas perguntas para várias pessoas de vários países, tá? Vamos ver como ficou, então, agora a classificação do Brasil. E a Kátia, que eu sei que já teve acesso ao relatório, já deve ter visto. Talvez vai ficar pequenininho, mas eu também depois vou compartilhar com vocês lá no grupo do Telegram esse material, tá? O que é bacana a gente entender? Então, esse é o gráfico que eles mostram, então, a satisfação geral com a vida, tá? Que foi feito nesse período de abril de 2020 até janeiro de 2021. A gente vê que existe uma média, eles compartilharam uma média entre todos os países na faixa de 6,4 pontos, tá? E se a gente observa essa tabela daí que eles compartilharam, eles fazem também uma comparação entre pessoas que estão empregadas e que não estão empregadas neste momento. Por quê? A partir dessas pesquisas e nesse relatório é compartilhado que a questão do emprego está diretamente ligado com renda, que está diretamente ligada com saúde mental. Então, a percepção sobre a satisfação com a vida, ela vai variar se a pessoa está empregada ou não neste período que foi feita esta avaliação. Legal?
E aí, gente, quando a gente olha essa tabela, vejam só, deixa eu tentar abrir aqui para mim, porque para mim aí as mensagens ficam em cima, não sei se tá aparecendo aí para vocês também. Mas se a gente olha essa tabela, a gente consegue ver que a pontuação do Brasil, de uma maneira geral, ela é uma pontuação em comparação aos outros mais alta, que ela tá girando aí acima de quem tá empregado, tá? Acima de 6,5, entre 6,5 e 7. E quem não está empregado neste momento, e é legal a gente também entender isso, existe um gap muito grande no Brasil de diferença dessa avaliação de satisfação em quem está empregado e em quem está não empregado. Uma das maiores diferenças que a gente consegue ver quase aí nessa tabela, né? Talvez Emirados Árabes ali que teve uma diferença maior que a nossa, né? A Indonésia, enfim. Mas o Brasil tem uma diferença significativa que gira daí na faixa dos 5,5 para quem estaria desempregado. Tá? Até tô lendo aqui que a Roberta botou que existe um grupo elitizado, a gente sabe que existem muitas diferenças, muitas hierarquias no Brasil, né? A gente tem uma população que vive extremos, e faz sentido sim essa tua observação, Roberta, mas também tem outras questões que interferem aqui, como a gente falou antes. Olhem como é uma pergunta aberta. Então, até uma questão cultural. Roberta, não sei se tu lembra, tu participou de uma das primeiras turmas, né, que a gente fez em São Paulo, do curso de especialização em projetos para o ambiente de trabalho. Tu deve lembrar que eu compartilhava com vocês uma outra pesquisa que também media a questão da satisfação, e a gente via que o brasileiro tendia a ser sempre dando respostas muito positivas em relação à vida, né? E daí também, de novo, né, além de questões culturais, a nossa forma de viver a vida talvez é diferente da forma de um japonês viver a vida e da forma como ele se satisfaz com a vida, mas também a gente tem esse improviso, esse se vira nos 30, que querendo ou não o brasileiro aprende a fazer, porque a gente passa muitas vezes por situações muito desafiadoras, talvez também nos dê uma percepção diferente do que uma vida extremamente ruim ou do que uma vida boa. Né? Não sei se isso faz sentido para vocês, mas foram algumas reflexões que eu comecei até trocando com outras pessoas que são da área mais de desenvolvimento humano para tentar mapear e entender este resultado, que esse resultado, a partir de uma pergunta muito ampla, ele pode ter muitas variáveis envolvidas, inclusive questões culturais, tá? Então eu só queria compartilhar com vocês. Deixa eu parar esse compartilhamento. Já vou compartilhar ainda algumas outras informações. Fez sentido essa tabela aí, gente? Essa análise? Comentem aí só se tá fazendo sentido, que eu vou voltar aqui nas minhas anotações para já continuar. Para mim me chamou muito a atenção... e outra questão também do relatório que é interessante a gente saber, também foi feito um ranking dos países na forma como eles reagiram à pandemia. É bem interessante a gente avaliar isso também. Daí foram menos países que foram avaliados, tá? Não é aquele rankingzão todo como já vem sendo feito desde 2012. Esse foi um ranking especial deste ano, então, que avaliou a situação no período da pandemia em relação daí a outros itens, não só a satisfação geral com a vida, né? Mas a outros itens. E a gente vê que o Brasil ficou em 41º lugar. Então, ele cai um pouquinho nas posições. De novo, isso tem a ver com diversas outras questões, tá, que influenciaram até no combate ao vírus, então também entrou nesse ranking. Mas, gente, por que eu trago isso inicialmente? Essa reflexão. Eu acho que quando a gente avalia um relatório como esse, que é conduzido pela ONU, então são fontes extremamente fiéis, extremamente sérias, né, que conduziram todo esse relatório, a gente vê que talvez esse sentimento que a gente tá tendo, de novo, né, não é só nós. Tá? E os grupos que mais foram atingidos, segundo esse relatório, são jovens e são mulheres. Eu sei que temos homens aqui também, que bom. Eu acredito muito, de novo, né, na gente ter visões de todos os lados. E não vou entrar aqui em discussão de gênero de forma nenhuma, isso não é a minha expertise, não é a área, né, enfim, que eu domino, mas é legal a gente ver o que o relatório publicou em relação a isso, e a gente vê que eles comentam, né, que as mulheres, então, estavam num grupo muito mais vulnerável, porque a diminuição da carga de trabalho teve que ser maior com mulheres, em função
de dinâmica de família, de filhos, né, de talvez nesse momento uma dificuldade maior de conciliar o trabalho com isso, e as grandes áreas onde empregam muitas mulheres foram setores que foram muito prejudicados, né? Então eles citam aqui, só para vocês terem uma ideia, questão do setor de viagens, de varejo, de alimentação, de acomodação, de serviços. Então foram os setores mais atingidos nesse momento, onde tinha muitas mulheres sendo empregadas e que acabaram então sendo prejudicadas nesse período, tá? E por isso que eles fazem, e daí claro, eles fazem essa outra comparação de conciliar toda a atividade doméstica com a questão daí da produtividade no trabalho que acabava se impactando. Então, gente, concluindo essa primeira parte aí que a gente tá falando aqui já há quase meia hora, aliás, mais de meia hora, né? Mas pra gente fazer um panorama de como está essa situação. E talvez, né, não é só com a gente que a gente está sentindo esses impactos, os nossos clientes talvez vão estar sentindo também, o pessoal de Facilities, e queria muito que quem é de Facilities aí me falasse como está a situação do setor, quem é da área de fisioterapia também me comentasse como é que está no setor de gestão, porque a gente vê que de uma forma geral todos estão sendo impactados, tá? Especialmente na questão da saúde mental. E aí, vamos agora ir para um outro ponto da balança, né? Então entendemos que tá geral essa situação que a gente vive, o que podemos fazer? E como neste momento aproveitar essa oportunidade de que, já que para muitos depende mais da gente, e lembram vocês já devem ter ouvido aquela historinha que é assim, que se comenta muito, né? Quando você tá no avião, e se dá uma pane no avião, vai primeiro cair as máscaras. Antes de você ir ajudar o outro, coloca a máscara em ti. Respira primeiro, você. Respira. E depois vai lá e coloca no outro. Sabe? Para poder ajudar o outro. Então, a gente precisa cuidar da gente. Precisamos cuidar da gente. E nesse momento de tantos desafios, como que vamos achar um tempo para cuidar da gente, né? Então, gente, quando eu falei e botei o título dessa live, Rituais, Estilo de Vida e Motivação, eu não consigo falar de motivação em relação ao trabalho se a gente não falar de estilo de vida, se a gente não falar em quebrar crenças que a gente tem e se a gente não falar em mudança de hábitos que está diretamente a ver com rituais. Então, nós vamos fazer agora uma escadinha ao contrário, para chegar lá nos rituais, lá nas mudanças de hábitos que eu quero provocar aqui a partir dessa live, nós vamos fazer uma escadinha ao contrário, de vendo como que tudo isso está acontecendo. Jana, que bom que você trouxe uma contribuição aqui. Estamos pensando em como mudar o escritório para melhorar a experiência do colaborador, pensando em por que é melhor ir para o escritório. E até, Jana, legal que você trouxe isso olha que legal para você esse relatório que eu falei agora há pouco, tá? Relatório Mundial da Felicidade. O que é muito legal ali? Tem um capítulo específico sobre essas mudanças na forma de trabalhar e eles se posicionam, inclusive, em relação aos ambientes físicos. Eu vou até ler, porque eu acho que vale a pena, tá? Eu tenho todo um resumão aqui do relatório, mas olha que interessante o que eles falam aqui. Embora pesquisas anteriores tenham encontrado alguns benefícios claros de produtividade do trabalho remoto, então vamos entender as pessoas que estão agora, tá? Porque eu vou fazer um link com a pergunta da Jana que diz como que eu faço para a pessoa querer ir trabalhar no escritório, né? E por que é melhor ela ir para o escritório. Então olha que legal o que a ONU se posiciona falando, tá? Embora pesquisas anteriores tenham encontrado alguns benefícios claros de produtividade no trabalho remoto, eles também descobriram que estão mais propensos a serem negligenciados para a promoção. Uma indicação clara da necessidade de construir capital social com os colegas. Aquelas conversas, aquelas trocas informais que o escritório fazia, que inclusive auxiliava na promoção das pessoas, a liderança lembrava daquele cara que via sempre trabalhando lá, se empenhando bem, e que agora está em casa e ninguém sabe se ele de fato está trabalhando ou não, né? O quanto ele está se dedicando. Então, a questão da promoção, assim como eles falam o seguinte: construir relacionamentos significativos com colegas de trabalho, especialmente a gerência, é fundamental para a satisfação no trabalho e na vida. Trabalhar em casa
o tempo todo não permite isso na medida que o escritório permite. O trabalho em si representa mais que um cheque de pagamento, é uma grande parte da identidade de muitas pessoas. Então, eu só fiz, Jana, um recortezinho aqui, tá? Mas tem todo um capítulo inteiro falando sobre as mudanças na forma de trabalhar, e eu acho que a gente pode fazer uma outra live, inclusive, específica disso, tá? Hoje eu queria trazer ações bem práticas agora pra gente concluir aqui. Mas, se vocês acham interessante, eu posso trazer o capítulo, e o capítulo pode ser tema para uma live. Super conseguimos fazer isso. Mas, pra entrar daí a gente consegue entrar numa outra discussão, que é qual é o futuro dos escritórios? Né, que existem, de novo, estão saindo aí receitinhas pré-prontas de que o futuro é híbrido. Será que é para todo mundo? Será que é para todo mundo? Então, essa é uma discussão que é bem mais embaixo, tá? É bem mais embaixo. E eu acho que merece ser discutida. Se vocês me disserem, Pri, vamos discutir isso, eu faço super topo fazer uma live específica sobre este assunto, tá? Eu só não vou tomar agora esse tempo para essa discussão, porque eu queria trazer umas questões muito práticas agora para o final. Trabalho com gestão e marketing, a procura do segundo aumentou muito, muitas vendas, serviços e produtos passaram a ser online. É verdade, né, Natana? É a forma que tem, e que bom que tem o online agora, né? Uma pesquisa que vi diz isso mesmo, as pessoas sentem falta da interação, das conversas. Jana, somos seres sociais, de novo, né? Aquilo lá o que está gerando impacto negativo na saúde mental é muito a falta do contato físico. O ser humano é ser social, a gente foi feito desse jeito para estar com outras pessoas. Os insights e produção de inovação também ficam muito comprometidos. A falta da convivência faz perder. Os cafezinhos, Thalita, que bom que você trouxe isso. O cafezinho, se encontrar e perguntar, e aí, como é que foi esse final de semana? Gente, é estranho fazer isso num Zoom, né? A gente faz isso porque é lógico que a gente precisa ter essa conexão, mas no dia a dia ali é muito mais natural, não é forçado, é natural. Ah, legal, gente, vocês topam fazer essa live. Vamos fazer sim, vamos fazer, tá? Daí eu recorto só esse capítulo. E daí a gente aborda bem essa discussão com uma base, com profundidade. Eu acho que merece, tá? Essa é uma discussão bem, bem séria e bem profunda. Então, vamos só ir para a parte prática agora, porque eu comecei lá falando para vocês que uma das estratégias que eu utilizo para vitalidade, pra gente, ok? Gente, tá essa situação, a gente sabe que não tá fácil. Como que eu posso colocar a máscara em mim? Vamos fazer a historinha ali do avião. Como que eu ponho primeiro a máscara em mim e respiro para depois ajudar o outro? Como eu começo por mim? E aí, gente, quero compartilhar com vocês algumas bibliografias que eu amo e que tem me ajudado muito nesse período de pandemia. Muito mesmo. Tem uma autora que é sensacional, vocês já me ouviram falar dela, Arianna Huffington. Esse é um livro mais antiguinho dela, mas olha, ele tá todo marcado, tá todo dobrado, de tantas vezes que eu já li e reli. Li de novo na pandemia. Ele se chama A Terceira Medida do Sucesso. Deixa eu só explicar um pouquinho sobre a Arianna, e daí vocês vão entender a relevância desse livro e do posicionamento dela, tá? Ela é uma pessoa que... Ela é CEO da Huffington Post, que é um portal aí de notícias super reconhecidos. Uma empresa muito gigante, tá? E ela sempre foi daquelas que trabalhou pra caramba. Depois, uma época, ela trabalhou na política. Então, ela trabalhava muito. E o que aconteceu um belo dia com ela? Sem ela nem perceber, ela entrou numa onda de exaustão mental. Elas estavam com um burnout absurdo. Até o dia que ela caiu, desmaiou e teve uma série de consequências com isso. Então, às vezes, e ela diz isso, né, que parece que precisa chegar no extremo do extremo do extremo do extremo pra gente acordar e ver que a vida não precisa ser assim. A vida não deve ser assim. E desde então, gente, a Arianna vem fazendo um trabalho lindo. Sigam depois dela aqui nas redes sociais sobre como contribuir para evitar esse crescimento que está acontecendo hoje dos casos de burnout no mundo, na humanidade. Inclusive, ela fala de uma epidemia de burnout. E nesse momento pós-pandemia, a gente vê que isso realmente tem grandes chances de se tornar realidade.
Então, a Ariana traz muito lindamente nesse livro, que é super gostoso de ler, e o que é essa terceira medida do sucesso, né? Ela fala, não é nem dinheiro, não é nem poder. O que você precisa buscar para se sentir realizado. E daí, junto com isso, então aqui ela fala muito de bem-estar, de estratégias para alcançar esse bem-estar diariamente, com microações, micro steps. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, tanto que eu tô lendo um outro livro que foi publicado agora semana passada, onde tem um prefácio dela, ela participa junto desse livro que é específico sobre esses micro steps. Existem já pesquisas da neurociência que mostram que pequeninas ações por dia a gente consegue mudar hábitos, a gente consegue mudar crenças, que tem a ver com o nosso pensamento. Então, esses últimos minutos que a gente tá aqui, eu queria muito compartilhar com vocês, então, alguns insights da Ariana e alguns insights do Seligman, não sei se vocês conhecem, um dos papas da psicologia positiva. Nesse momento, esse livro tem me feito um bem danado, quando a gente consegue compreender como que cada um de nós tem forças, tem virtudes, que talvez no nosso dia a dia, como a gente está tão envolvido com os problemas, a gente está parando de valorizar isso. E como que a gente pode descobrir quais são essas nossas forças, que cada um tem. Quais são as 6 virtudes que toda a humanidade tem. E que a única coisa que a gente precisa fazer é voltar a incentivar elas. É muito legal, gente. Quando a gente começa a se dar conta que o ser humano, por natureza, a gente foi feito para passar por crises. O nosso corpo foi feito para passar por crises. A gente tem esse poder de resiliência. É só a gente se conhecer melhor e saber como que cada um de nós funciona. É lindo demais isso, tá? E daí agora eu quero passar umas dicas bem práticas. E fiquem aí com o caderninho, porque quero também propor um desafio, tá? Pra nós. Eu até tinha posto outras coisas aqui pra falar pra vocês, mas só pra fazer um link, já que a gente tá falando de psicologia, nesse caso a gente tá falando do Seligman, né? Martin Seligman, que é um autor super contemporâneo sobre psicologia positiva. Não sei se alguém já tinha ouvido falar nele antes. Mas existem muitas outras áreas da psicologia que já estudam há mais tempo. E, de novo, eu não sou psicóloga. Por favor, se tem alguma psicóloga que fale. Eu não sou psicóloga, eu estudo hoje neurociência, mas eu entendo que não tem como desconectar a nossa mente do nosso corpo. Ela tá conectada, não adianta falar só de neurociência, a gente tem que falar de psicologia também, né? E tem uma definição muito clara que a psicologia nos propõe a compreender qual comportamento que as pessoas estão tendo, então, né, tentar identificar, puxa, que sentimento eu tô sentindo agora, como que eu tô me sentindo nesse momento, né? Isso é muito lado da psicologia. E a neurociência, ela vem com uma explicação sobre o porquê isso acontece. Então, eu acho que nesse momento, pra gente ser prático, vamos talvez voltar o nosso olharzinho mais para a psicologia, para conseguir, junto com autores como o Seligman, e eu vou trazer agora um outro para vocês, que é o Kurt Lewin. Kurt Lewin, gente, é um cara que fez uma trajetória linda na área da psicologia, com uma contribuição incrível, que foi uma teoria que ele desenvolveu de que o comportamento humano, ele depende também do ambiente. Ele depende também do ambiente. Então, ele desenvolveu uma teoria que se chama teoria do campo. Isso foi lá em 1934. 34 já se falava sobre isso. Dizendo que, vou dizer direitinho aqui para vocês, o comportamento humano é a função do resultado da pessoa, do ser humano, com as suas características, com a sua história de vida, em relação ao ambiente. E olhem que poder que nos dá isso, gente. Porque se a gente sabe que a forma como a gente está se sentindo e se comportando neste momento tem a ver, sim, com as nossas vivências, com as nossas características, com as nossas forças e virtudes. Mas também tem a ver com o ambiente. Onde a gente está. Físico também. Porque quando a gente fala de ambiente, a gente está falando também das pessoas que a gente convive, por exemplo, tá? É tudo que está nesse ambiente.
Mas o físico, a luz, o ruído, a florzinha que eu tenho em cima, na frente, enquanto eu tô falando com vocês, estão enxergando ela, são exemplos de vários elementos do ambiente que a gente pode facilmente alterar e impactar no nosso comportamento. E isso é o estudo, é uma parte do estudo da neurociência aplicada à arquitetura. Também envolve psicologia. Então a gente precisa entender que existiu um cara lá nos anos 30 que já definiu isso. E Kurt Lewin, é muito lindo a gente estudar a história dele, tá? E daí tem um outro livrozinho que eu vou passar aqui pra vocês, que conta a história de várias pessoas importantes da psicologia, de uma maneira muito gostosa de ler, muito simples de ler, tá? E daí tem um capítulo aqui, então, que vai falar sobre o Kurt Lewin, né? Por quê? Ele foi um cara que viveu guerras. Então, ele participou ativamente da Primeira Guerra, ele era judeu, ele participou ativamente da Primeira Guerra. Na Segunda Guerra, ele fugiu para os Estados Unidos. E daí, nos Estados Unidos, é que ele começa, então, a desenvolver as pesquisas dele. E uma pessoa que passa por guerras... Gente, a gente tá hoje numa situação, né, que muito se compara com uma guerra. Mas quando você tá na linha de frente mesmo, lutando, puxa, gente, imagina, se a gente já tá sendo impactado por uma pandemia, imagina como uma pessoa que viveu e lutou numa guerra não foi impactada. Eu tive uma avó que viveu uma guerra. E ela viveu a vida dela traumatizada. Então... imaginem, tô só tentando assim exercitar a empatia, que nem a Roberta falou antes, pra gente se botar no papel deste homem, essa grande figura, que conseguiu entender que o ambiente também influencia no comportamento. E aí, por que eu tô falando tudo isso? Já indo pros nossos finalmente aqui. Porque a gente precisa trazer pro nosso dia estratégias. Estratégias, eu tenho feito isso desde o início da pandemia, gente. Microações. Então vamos juntar o que a Ariana Huffington fala. Microações para a gente inserir um dia de cada vez. Uma pequenininha ação que nós vamos fazer hoje, antes de dormir. Outra que a gente vai fazer amanhã, outra que a gente vai fazer depois de amanhã. E que talvez, já que Kurt Lewin disse que tudo isso impacta, né? E inclusive essa ação pode ser botar uma plantinha perto do teu local de trabalho. Inclusive essa ação pode ser ouvir uma música. Já que faz parte do ambiente, por que não utilizar desse recurso que a gente tem? Tá fazendo sentido? Deixa eu ler aqui um pouquinho o que vocês escreveram. E daí nós já vamos para os nossos finalmente. Ai, já vi que tem gente se conectando aí, coisa boa. Estão lendo um livro que você indicou, que você é a sua cura. Mel, que bom que você tá lendo esse livro. A Mel trouxe um outro livro aqui, que é um livro do Dr. Joe Dispenza. Esse é um autor que eu gosto muito. Tem vários livros. O último livro dele agora é... Mel, se tu gostou desse, talvez tu vai te interessar. Como é que chama? Não é o poder do sobrenatural, é ser sobrenatural. Acho que é alguma coisa assim. E o que esse outro autor fala, tá? O Dr. Joe Dispenza, que... os nossos pensamentos... Então, se eu ligo a televisão agora e eu vejo lá quantas pessoas morreram hoje, né? Todas essas notícias ruins, eu já tô trazendo uma informação, algo externo para dentro do meu sistema nervoso, tá? Então, quando eu trago esta informação, rapidamente o meu cérebro vai associar a diversas possíveis coisas que podem acontecer, né? E é muito rápido do cérebro fazer isso, ele vai puxar todas as lembranças que já tem em relação a isso, vai me gerar um medo muito grande, e esse medo, então essa emoção medo, vai talvez me gerar uma ação que eu vou paralisar, ou eu vou começar a não querer estar mais próximo dos meus pais por medo que eles peguem, ou vai me gerar uma ação isso, e consequentemente isso impacta no meu comportamento. Então o que o Dr. Joe Dispenza propõe? Que a gente mude o nosso pensamento para depois essa cascata de consequências serem diferentes. E o que a gente, como profissionais da arquitetura e do design, também podemos refletir? Se o pensamento acaba impactando no comportamento e se Kurt Lewin afirma que o comportamento depende do ambiente,
Se a gente criar interferências no ambiente que a gente sabe fazer e sabe fazer muito bem, será que a gente não ajuda a mudar um pensamento? E daí a cascata toda fica mais positiva? Então, essa é a proposta a partir de agora, que eu queria que vocês que estão aqui hoje, nessa segunda-feira à noite, já é 8 horas, e o Instagram ainda não me derrubou aqui, eu acho que as lives agora elas estão passando um pouquinho de 1 hora, né? Vamos ver quanto tempo eu consigo ficar aqui com vocês. Mas é que, ao longo desta próxima semana, a gente consiga trabalhar juntos em rede, tá? E é por isso que eu quero de novo reforçar que vocês possam estar no grupo do Telegram, e todo o dia nós vamos fazer uma microação. Microação pra gente se sentir um pouquinho melhor. Topam? Topam isso? Vamos se experimentar. Lembra que eu falei pra vocês? Eu me uso muito como laboratório. Me uso muito. A quantidade de rituais que eu criei durante essa pandemia, gente, é gigante. E assim também, eu vi tudo que deu certo pra mim e o que não deu. O que não deu, eu já descartei. Tinha uma hora, eu tenho um caderninho. Esse aqui é um caderninho que eu amo, que eu anoto todos os meus insights, tá? Amo, ele é mega fofo, tá? Mas tem muita questão pessoal aqui, não vou dividir tudo com vocês, não. Mas eu só queria mostrar uma página que eu fui anotando todos os rituais que eu ia fazendo durante a pandemia. Gente, tem mais de uma página. Muitas coisas, muitos rituais. E daí, o que eu comecei a organizar? Eu comecei a organizar a minha rotina. Então, eu via que os horários que eu tinha mais tempo disponível para fazer coisas que me dessem prazeres era no início do dia e no final do dia. Então, o que eu fiz por primeiro? E eu já vou adiantar que deu muito errado, tá? Não é para fazer isso. Eu peguei todos aqueles rituais que eu tinha experimentado, então todas aquelas microações que eu tinha experimentado fazer e juntei tudo de manhã e tudo de noite. Óbvio que eu não consegui fazer. É óbvio que eu não consegui. Isso foi até assunto da minha terapia. Eu dizendo, ai meu Deus, eu tô ali com a lista. É um monte de coisa que me faz bem, mas eu não consigo fazer tudo isso. Claro, né? Não dá. É um por dia. Um por vez. E daí a coisa começa a fluir. Depois, quando a gente tá com aquela microação sendo feita, por que não inserir mais uma? E aos pouquinhos, é um passo de cada vez. A gente vai mudando o nosso estilo de vida, que é o tema desta live. Rituais, estilo de vida e, consequentemente, muda a nossa motivação. Deixa eu ver. Ó, super top. Então já vamos que eu vou mostrar pra vocês como é que nós vamos fazer isso, tá? Fiquem aí mais 5 minutinhos, 10 minutinhos no máximo. Deixa eu só ler um pouquinho o que vocês estão falando. Camila Botelho, que bom que você tá aqui. Tem um tio que participou da guerra e não suportava o barulho. Super te entendo, Camila. A minha avó, ela tinha um trauma muito grande com sirene. Porque era antes de chegar os bombardeios, né? Então eles davam a sirene na cidade. E daí as pessoas tinham que ir pros porões, enfim. Mas é muito triste isso. Muito sentido. Tem um calendário da felicidade publicado na Felicência mensalmente, adoro. É muito bom, Roberta, que bom que você trouxe isso. Muito legal. Sigam depois Felicência, vocês já sabem que tem que seguir. Sigam a Ariana Huffington, que também é muito legal, ela dá várias dicas. Ela tem inclusive um perfil aqui que se chama Thrive, eu acho que é. Thrive. Que é justamente para essa ação que ela quer fazer combatendo a epidemia do burnout. É muito legal. Acho que é algo que tem me ajudado muito a não pirar depois de um ano de pandemia, tentar me conectar com ações onde eu possa fazer a diferença, um olhar para o próximo. Sensacional, Thalita. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. No relatório da felicidade, se tu tiver interesse depois em baixar também, tem uma parte que é um gráficozinho que eles montaram de ações que algumas pessoas, né, que eles mensuraram que as pessoas menos atingidas por essas consequências na saúde mental fizeram. E adivinha só, uma das coisas, trabalho voluntário, voluntariado. Então, ajudar o próximo. Entre outras coisas que a gente vai ir falando aqui ao longo daí da semana lá no grupo do Telegram, que eu super quero compartilhar. Ó, meditação. Então, qual que é a proposta, tá? O que nós vamos fazer juntos nessa semana? E eu quero muito que daí vocês... Quem topou aqui, quem disse que topa?
trabalhe nessa semana e nós vamos estar juntas lá no grupo do Telegram para se motivar também. Agora vem o pilar fundamental, que é a rede. É a rede. É absurdamente mais fácil a gente mudar se a gente tá com outras pessoas que também estão em processo de mudança. É muito mais fácil, tá? E eu quero muito abrir essa rede que a gente já tem lá no grupo do Telegram, tem bastante gente, para a gente poder trabalhar durante essas próximas semanas isso. Gente, de novo, eu não quero vender nada. Nada. Eu só quero que vocês se sintam bem. Todos nós. Eu quero me sentir bem. E eu acredito demais que a rede ajuda isso pra caramba. Então, vamos nesse momento se unir com muita humildade, com muita empatia, como a Roberta trouxe ali. Eu tenho certeza que a gente pode uns ajudar os outros, tá? Então, o que eu pensei para esta semana? Quando a gente fala de micro steps, de pequenas ações que a gente pode fazer ao longo do dia, a gente precisa tomar cuidado com uma única coisa que eu trago, que é baseado neste livro do Seligman. Tem uma parte nesse livro que ele explica a diferença entre prazeres e gratificações. Prazeres e gratificações. Eu até vou pegar aqui a parte que eu anotei para passar direitinho aqui para vocês. A diferença que ele fala. Deixa eu até ver se eu não marquei aqui a página. Eu leio uma frasezinha só que ele deixa muito claro essa diferença. O que são os prazeres? O que é um prazer da vida? Normalmente, os prazeres e aqueles prazeres que têm relação com o meio físico, eles estão relacionados aos nossos sentidos, tá? Então, eu vou dizer pra vocês, tem um vinho que eu amo tanto aquele vinho. É um Pinot Noir. É dos vinhos tintos, é o vinho mais levezinho que tem. Que, gente, pra mim, eu tomo esse vinho assim, eu fico no céu. Uma tacinha, assim, meia tacinha pra mim já é suficiente. É muito bom. Eu me relaxo pra caramba. Adoro. Só que esse é um vinho que eu descobri agora há pouco que ele me faz bem, assim. Não tenho o hábito de tomar este vinho. Eu tomo outros vinhos. Tô dando um exemplo aqui, tá? Pode ser qualquer outra coisa, não é só vinho. Prazer não é só vinho, a gente sabe disso. Pode ser uma comida que você goste, pode ser, né, pensa assim, se está ligado aos sentidos, então tô falando de comida, tô falando de paladar, ou bebida, a gente tá falando de paladar. Eu posso falar da audição, uma música. Eu tenho músicas que de verdade, eu uso muito a música pra me animar, muito. Tem uma playlist ali que é um monte de carinha sorrindo que me põe lá em cima. Porque são músicas especiais pra mim, então música mexe muito comigo. Mas cada um pode identificar o que mais, o que mexe com vocês. É o aroma, é um cheiro, que você vai borrifar no ambiente, vai te dar um baita de um prazer. O que é que te impacta? Então, quando a gente fala em prazer, tá? E prazer relacionado ao meio físico, achei aqui a parte. A gente tá falando diretamente dos nossos órgãos de sentidos, dos nossos sentidos, tá? Quando a gente fala em gratificações, a gente está falando de algo bem mais profundo. A gente está falando de algo que daí vai envolver diretamente as nossas emoções, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, senão eu vou compartilhar depois. Aqui, ó. O prazer, olha como é que ele define. O prazer pode ser descoberto, alimentado e ampliado pelos meios apontados nessa última sessão. Então, o que ele falou ali, tá? Que era a questão dos sentidos. Os prazeres, eles têm um impacto muito rápido na gente. Então, eu bebi o vinho já... que delícia, já relaxei. Só que o que acontece com o prazer, gente? E é por isso que eu quero chamar a atenção aqui. Por isso que eu tô trazendo esse assunto. O prazer tem duas questões importantes que a gente precisa entender. O prazer, no momento que eu terminei de beber o vinho, ele já pode se dissipar. Então, o prazer, ele tá muito condicionado com a ação, com o momento da ação. E daí, no final, quando a gente termina a ação, ele para. E tem um outro ponto do prazer que a gente também tem que tomar cuidado, tá? Não é evitar o prazer de forma alguma. Tanto que o que a gente vai se exercitar é justamente estimular prazeres ao longo dessa semana. Mas um outro ponto importante é que o prazer, ele tem uma tendência a gente se habituar com ele. Quando a gente faz ele de uma forma muito repetitiva. Sabe aquela coisa, não sei se vocês já ouviram isso, mas eu me lembro muito quando eu era criança. Eu sempre fui daquelas que eu ganhava um presente e eu já queria usar.
já queria usar, né? Então, ganhei uma roupa bonitinha, que é uma roupa pra ir numa festa, né, da escolinha, mas eu, quero usar a roupa. E daí minha mãe ficava lá, não, Bisa, não usa, vamos guardar essa roupa só pras festas, pra te usar só nas festas. Mas eu queria usar todo dia a roupa. E é óbvio, quando a gente faz, e muitas vezes minha mãe liberou, obviamente, tudo bem, quer usar roupa, usa roupa, né? Mas ela perde aquela associação que o cérebro faz de que, por exemplo, aquela roupa é uma roupa de festa. Então, o benefício que talvez o meu cérebro iria ter na hora de eu vestir aquela roupa e me sentir num clima de festa, talvez eu vou perder, porque eu vou usar ela todos os dias. Entendem? Tô trazendo o exemplo de uma roupa. Se eu começar a beber o vinho Pinot Noir todos os dias, por mais que hoje ele me dá um baita de um prazer, mas se eu virar isso um hábito, se eu me habituar com esse estímulo, talvez esse efeito vai se perder ao longo do tempo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente seleciona esses nossos prazeres e quando a gente for inserir ao longo dessa semana, a gente vai se provocar a fazer prazeres diferentes. Não fazer todo dia a mesma coisa, tá? Vamos se provocar a fazer prazeres, a ter prazeres a partir de diferentes estímulos para que isso não caia na habituação. Isso estamos falando de prazeres. Quando a gente fala de gratificações, e daí vou só concluir aqui a frase do Seligman, ele diz que a gratificação é diferente. O prazer, ele tá ligado aos nossos sentidos, né? Como a gente já viu ali. As gratificações, ao contrário, estão ligadas à representação de forças e virtudes pessoais. Que daí o prazer, a gratificação, quando eu falo que é mais profundo, ela tá ligada com aquelas nossas forças internas que eu falei antes, que todos nós temos, que faz parte do nosso ser. Então, é algo bem mais profundo falar sobre gratificações. A minha proposta para esta semana é o estímulo de prazeres. Pequenas microações que nos dê prazer, tá? E daí, como que nós vamos fazer isto agora? Então, falei as coisas importantes, só que a gente tem que tomar cuidado com os prazeres, tá? Que é de cuidar para não virar um hábito e não perder todo o glamour e o efeito que o prazer pode ter. Eu queria que vocês anotassem agora, em seguida que terminasse a live, 7 microações que estão relacionadas aos sentidos, ou seja, que são prazeres, que te faça bem. O que você lembra de já ter vivido e que seja completamente acessível para que você possa, ao longo dessa semana, cada dia ter um micro prazer no dia. Um micro prazer no dia. Só isso. Como que eu faço? Tá? Como eu falei para vocês, eu já tenho alguns rituais que eu sigo fazendo, mas esses rituais, eles servem muito para estimular as minhas gratificações. Então, não é questão direcionado ao prazer material, ao prazer físico, tá? E que também a gente pode abordar numa outra live a questão das gratificações, mas vamos falar semana de prazer físico, prazer material. Como que eu faço isso? Deixa eu compartilhar aqui com vocês os 7 que eu já trouxe para mim e que eu vou me estimular nessa semana. Vou dividir aqui com vocês. Ó, esses são os meus prazeres, tá? Com certeza vocês devem ter muitos outros, mas aqui tem 7 coisas que me fazem muito bem, gente, muito bem. Primeiro, ler, e daí dá pra gente ser bem específico, tá? Eu tenho uma pilha de livros que eu comprei nessas últimas semanas. Me inspirei, acabei comprando um monte de livro, tô louca pra ler eles. O que eu vou me propor a fazer num dia dessa semana? Eu vou sentar na minha sacadinha que eu tenho aqui, é maravilhosa, que eu descobri durante a pandemia, assistir o pôr do sol lendo um livro que me nutra, que me faz bem. Um outro dia, eu vou arrumar minhas plantas, que isso é botar a mão na terra pra mim, assim, nossa, me dá um gás absurdo. Eu adoro as minhas plantinhas, adoro arrumar minhas flores, adoro trocar de vasinho e ver como fica melhor pra elas. Amo conversar com elas, arrumar as plantinhas. Um outro dia que eu vou fazer, que eu falei pra vocês, é degustar uma taça de Pinot Noir. Então, quanto mais específico você consegue ser, melhor, tá? Nessa definição de prazer. Um outro dia eu vou me propor a fazer uma automassagem. Eu comprei há um tempo atrás uma luva que tem umas bolinhas assim, que você consegue se auto-fazer massagem, sabe?
maravilhosa. Só depende de mim. Não preciso de ninguém, só depende de mim. Isso é legal também. Que prazer você consegue fazer que só depende de você. Uma outra ação que eu vou fazer é um escalda-pés. Nem sei se escreve assim mesmo. Antes de dormir. Gente, essa dica me deram. Na verdade, a minha avó fazia isso. Escalda-pés. Eu não sei se alguém aqui já fez. Mas eu acho maravilhoso. Me relaxa pra caramba. Ponho água quente e vou colocando chá, sal grosso. Põe um monte de coisa. Lavanda. Põe um monte de coisa ali dentro. E mergulho meus pés por um tempinho. Um outro dia eu vou trabalhar com música e trabalhar dançando. Isso foi uma outra coisa que eu descobri durante a pandemia, que eu comprei uma mesa com elevação de altura e eu consigo trabalhar com música e eu danço, é maravilhoso. E um outro dia eu vou colocar flores no meu escritório, porque as minhas flores normalmente estão só em casa e eu não levo para o escritório. Então agora eu vou me propor a levar flor durante essa semana. 7 pontos, 7 microações que a gente poderia fazer para deixar o dia um pouquinho melhor. Vocês conseguem chegar em 7, cada um aqui? De novo, não precisa ser essas, tá? Dividir com vocês o que são as minhas ações. Vocês conseguem chegar em 7 ações, microações, que vocês pudessem listar? E aí, gente, como que eu faço, tá? Eu listo. E amanhã eu vou olhar ali, aliás, hoje eu já quero fazer escalda-pés em seguida depois dessa live. Já vai ser uma que eu já vou dar o check ali. Amanhã eu vou olhar pra minha agenda do dia e eu vou ver o que eu posso fazer. Consigo vir mais cedo pra casa e assistir o pôr do sol? Então, beleza. Então eu já vou botar uma leiturinha ali, vai ser 5 paginazinhas de um livro, pra mim já vai ser suficiente. Quarta-feira, o que eu consigo fazer? Vou fazer minha automassagem. Então já vou me preparar antes de dormir e fazer uma automassagem. Quinta-feira, o que eu vou fazer? Eu vou no mercado na quarta, então vou tentar comprar um Pinot Noir para na quinta tomar um Pinot Noir degustando. Entendem? É adaptando aos dias, não precisa mudar muita coisa, tem que ser coisas acessíveis, fáceis de fazer, senão a gente não vai fazer. Tá? Até em 20, a Roberta disse que consegue. Comer sushi, ai que delícia, lógico, né, Dani? Ai, que bom que você tá aí, comer sushi é maravilhoso. Gente, às vezes é assim, eu adoro arrumar a mesa bonito e botar uma louça legal, bonitinha, que às vezes na correria a gente não faz isso. Microação com o que a gente tem em casa. Então é isso, tá? É só isso, 1 por dia, como diz hoje de manhã a gente até falou na aula, né, as dependências, quando a gente quer se livrar de uma dependência, a gente diz só hoje, uma ação por dia. E daí, eu queria até ler uma última frase aqui para fechar, que vai ter a ver com o que nós vamos falar na semana que vem, no nosso assunto da semana que vem. Deixa eu ver se eu acho aqui. É um pesquisador de Stanford que publicou isso aqui, tá? Deixa eu me lembrar de onde é que eu tirei essa frase. É de um outro livro, é do livro que tem o prefácio da Arianna Huffington, que eu falei pra vocês que foi lançado agora, finalzinho do mês de março, tá? Ele ainda tem só em inglês, não tem ainda em português, eu comprei ele digital. Que ele diz o seguinte... O BJ Fogg, depois eu ponho tudo isso lá no grupo do Telegram, tá? Ele diz, para criar um novo hábito, você precisa simplificar as coisas. Não pode ser difícil fazer esses prazeres. Não pode. Peguem o que for mais fácil e acessível, mas que te deixe bem. Pronto. Lista 7. Vamos fazer 1 por dia, vai ser tudo diferente. E aí, gente, na semana que vem... Qual a minha proposta para a próxima semana, tá? Primeiro, eu vou querer saber como é que vocês estão. A gente vai falando ali no grupo do Telegram como é que tá sendo essa experiência de fazer um micro prazer por dia. Se quiserem compartilhar comigo, eu vou adorar saber quais são as microações que vocês vão fazer ou que vocês estão fazendo. Se quiser tirar uma fotinha, enfim, acho que a gente pode inclusive inspirar uns com os outros. Eu adorei a ideia do sushi, eu nem tinha pensado nisso. Também pode ser uma microação aí para outra semana. Mas daí, semana que vem, no nosso encontro aqui, nesta live, eu queria mostrar para vocês como que o ambiente físico pode contribuir para a gente ter ações mais saudáveis, microações mais saudáveis, tá? Então, na semana que vem, a gente vai falar sobre isso, sobre como utilizar o ambiente físico de uma maneira muito estratégica, como uma ferramenta mesmo, para a gente poder ter um estilo de vida mais saudável. Legal? Bora?
Ah, gente, fez sentido? Fez sentido isso pra vocês? Passamos um pouquinho aqui do nosso tempo. Que bom que vocês continuaram aqui. Se alguém entrou depois, perdeu o iniciozinho. No início a gente falou umas informações bem legais sobre o Relatório Mundial da Felicidade. Então, se você não tiver assistido, vai lá para se manter atualizado, para saber como estão as coisas, né, neste momento no mundo e no Brasil. Aí eu acho que a gente consegue se equilibrar um pouquinho melhor e entender que não é só com a gente, tá? Não é só com a gente. E é por isso que a rede é tão importante. Então, eu vou deixar essa live gravada aqui. E na bio aqui da Qualidade Corporativa tem um link do Telegram. Entrem lá, porque a partir de amanhã eu vou começar a botar todos os dias as fontes sobre esses temas que eu falei aqui. As bibliografias, as frases, os estudos, o link do relatório. Então, todo mundo vai ter acesso para quem quiser se aprofundar nesses temas que eu falei aqui. Tá bom? Ai, que bom! Que bom. Compartilha o rótulo do Pinot Noir. Boa, Mari. Agora eu vou pesquisar. Agora eu fiquei senti a responsabilidade. Legal. Gente, de coração, fiquem bem, tá? Não é fácil mesmo. Até hoje de manhã eu tava falando exatamente isso com a Gabi, assim, né? E cada um numa realidade. Eu acho que cada um só sabe como tá sendo pra si, né? Não adianta nem a gente tentar imaginar. Cada um sabe como tá sendo pra si. Mas se de alguma forma a gente pudesse ajudar, eu acho que agora é o momento. É o momento. Vamos juntas. Juntas somos mais fortes. Beleza? Gratidão, que bom. Uma ótima noite pra vocês. Fiquem bem. Um dia entra no grupo do Telegram. Roberta, você não tá no grupo do Telegram? Aqui em seguida que eu desligar, entrem no linkzinho da bio aqui, da Qualidade Corporativa. Ali tem um link que vai direto pro grupo do Telegram. É o mesmo grupo do ano passado, eu acho que tu tá, Roberta. Beijo. Dani, Gladys, Mel, que bom que vocês estavam aqui. Kátia, amada. Super, super beijo.